homenagem aos 30 anos da morte de um dos maiores nomes do cinema, a Sala Redenção da URGS exibe a mostra François Truffaut, Os Filmes de uma Vida, que traz as obras de referência para o diretor. Eu converso agora com Tânia Cardoso, ela que é organizadora dessa mostra. Tudo bem, Tânia? Tudo bem. É uma mostra que comemora também os 80 anos da URGS. Exatamente. Né? Essa programação ela foi toda pensada, digamos assim, para comemorar os 80 anos da URGS e também para homenagear o Truffaut, né, quando se completam ali em outubro, 30 anos da sua morte. Ele é um nome de referência realmente para o cinema mundial, né? E aqui nessa mostra, vocês fazem então um recorte muito legal, que é esse de mostrar os filmes que foram referência para o Truffaut, né? Isso. Na verdade, a gente está propondo quase não, uma espécie de leitura mesmo de um livro do Truffaut, que se chama Os Filmes de Minha Vida, e por isso que a gente dialoga com o título, né? Os Filmes de uma Vida, e que tem críticas escritas pelo Truffaut desde o tempo que ele era jornalista até depois, até 75, mais ou menos, começa em 54 e vai até 75, quando ele já era realizador. E nesse filme, nesse livro, claro que ele realmente, o Truffaut foi conhecido como, ele iniciou a carreira dele como crítico, um crítico bastante polêmico, muitos diziam que ele era super demolidor e tal, e que quando ele se transformou em realizador, ele meio que deixou as polêmicas de lado e passou a escrever sobre filmes que ele gostava. Esse livro trata dos filmes que ele realmente admirava. E como ele era um cara assim que conhecia pra caramba cada um dos filmes, é muito interessante ver essa trajetória, porque a gente vai conhecer um pouco mais da obra do Truffaut também. A gente até separou alguns filmes que foram referência para Truffaut e que fazem parte da mostra, que este que está passando, por exemplo, agora, é Zero de Conduta, de Jean Vigo. É um filme de 1933. Exatamente. Esse filme é um filme super especial. Que bacana. E o Truffaut, ele fazia, desde os primeiros momentos, né, ele fazia fichas de leitura, digamos Exatamente, assim, né, entre aspas, né? Aliás, o livro é a organização dessas fichas de leitura que ele começou desde muito cedo. O Truffaut lia muito, via muitos filmes e desde muito cedo ele passou a construir essas fichas de leitura, né? E Zero de Comportamento é um filme super especial e a gente já pode ver as influências de Jean Vigo na obra do Truffaut, porque se a gente for pensar nos Incompreendidos, ele já dialoga, tem uma influência bastante forte. Esse filme foi proibido durante mais de quase 20 anos na França, porque ele trata de algumas questões bastante delicadas referentes ao universo infantil. E Jean Vigo teve uma obra de 3 ou 4 filmes, que ele morreu muito cedo, mas que tem uma obra extremamente importante e que, na verdade, não só Truffaut foi bastante influenciado por ele, mas vários outros diretores. Durante todo o ano, né, vocês vão estar fazendo esta homenagem, né, a Truffaut, e lá em outubro começa uma mostra só com filmes dele. Exatamente. Na verdade, durante o ano a gente está preparando, o que eu mais ou menos tenho conversado com o pessoal da sala é que as pessoas assistam todos esses filmes que ele comentou. A gente vai mais ou menos respeitar a estrutura do filme, do livro mesmo, que começa com o grande segredo, que é a respeito de diretores que começaram no cinema mudo e continuaram produzindo no cinema falado. E depois tem mais alguns capítulos de alguns dos livros, do cinema falado, americano e francês, alguns outsiders e os colegas da Nouvelle Vague. Bom, outro filme que também vai ser exibido é Napoleão, de Abel Gance. É isso? É um filme super importante. De 1927. Exatamente. É um filme super importante, é uma grande obra-prima, um espetáculo e super inovador. Ele é um filme mudo, depois a Abel Gance até colocou alguns diálogos e tal, mas a versão que está passando na Sala Redenção é a muda. E nesse filme, a história de realização do filme é quase tão grandiosa quanto a história que tenta dar conta, que é da vida de Napoleão desde pequeno até as grandes vitórias, porque várias coisas que surgiram com o cinema, como a tela tríplice, entre outras coisas, foi a partir das pesquisas e da loucura do Abel Gance. Durante a mostra, vocês vão estar também dialogando, porque é super rico conversar contigo e saber essas referências. Vão ter, assim, comentários, debates após?
Olha, eu tenho, geralmente, quando os filmes estão sendo exibidos pela primeira vez, eu tenho tentado conversar com o público e trazer um pouco, porque já que a gente está trabalhando com as críticas do Truffaut, trazer um pouco o que o Truffaut comenta sobre esses filmes, né? Então, um pouco antes da sessão, eu vou lá, converso um pouco com o público e falo um pouco do filme, né? E que vai ser exibido na sessão. Nós teremos alguns debates que ainda a gente está montando essa programação com alguns convidados. E em outubro, quando vai ter a mostra Truffaut, tem várias surpresas para acontecer. Uma delas é um curso sobre a obra do Truffaut, que a gente vai oferecer, né? Então as pessoas vão estar o ano inteiro assistindo os filmes que fizeram parte da vida dele e depois vão assistir os filmes. Você estava falando que o Truffaut crítico, ele era um cara, lá no seu início de carreira como jornalista, né? Bem rigoroso, né? Mas ele era fã do cinema norte-americano também, né? Na verdade, muito. Na verdade, quando ele começa a escrever de fato, porque Truffaut era pequeno e que frequentava a sala de cinema na Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, os cinemas eram quase como bunkers para todos esses diretores, não só para ele, mas, sobretudo, no caso específico, para o Truffaut. E ele, como era proibido os filmes americanos naquela época, no momento da ocupação, ele viu os filmes franceses e os filmes alemães. Quando entrou os filmes americanos, sobretudo os americanos, foi ele, e junto também com o grupo, com o Chabrol, sobretudo, que fez Hitchcock ficar realmente conhecido e valorizado, né? Ele começou a sua crítica mais a um certo tipo de cinema francês. Ele começa criticando um certo tipo de cinema que era realizado na França, que eram adaptações literárias, mas eram os roteiristas que eram os autores, digamos assim, dos filmes, né? E que vai vir depois com todo o movimento, uma história bastante grande, mas quando eles começam a falar sobre a política dos autores, a falar que quem realmente o autor de um filme é um diretor, que está tudo na mise-en-scène, é toda essa transição. O Truffaut foi realmente um militante nessa época muito forte em relação a isso. Bom, outro filme que está também na mostra é O Martírio de Joana d'Arc. É um filme de 1928, do Carl Dreyer. Sim, é um filme extremamente importante também. Truffaut ele não entra em grandes detalhes nas críticas, mas ele fala dos closes grandiosos, né, que há do julgamento da Joana d'Arc, né? E que outros destaques você tem para nos contar dessa mostra? Assim, alguns. Sim. Vou falar um pouquinho da mostra de março que está acontecendo agora. Hoje a gente começa a exibir vários filmes do Jean Renoir, que foi uma grande influência para o Truffaut. Tanto que na mostra tem vários filmes, a gente respeitou. Se ele falava de vários filmes do Jean Renoir, eles estão lá presentes na mostra. Então, hoje a gente começa com vários filmes dele. Os mais conhecidos, assim, não são os mais conhecidos, mas mais conhecidos e admirados, tem A Regra do Jogo, que vai ser exibido ainda, eu acho que nessa semana ou na outra. A Grande Ilusão, que é um marco, é um filme bastante interessante, que se passa na Primeira Guerra Mundial e fala de uma espécie de uma amizade entre os companheiros de guerra, os alemães e os não alemães, num campo, né? E que é um filme que eu indico bastante também. E os filmes do Jean Renoir, quem quer conhecer a obra do Truffaut, não tem como eu não dizer. Jean Renoir era filho do pintor Renoir, né? Que passou a vida inteira fugindo da sombra do pai. E aí depois tu vê a obra dele, quando você assiste vários filmes dele, você vê que o pai dele estava lá e que ele fez, na verdade, uma grande homenagem a ele. São as tais referências. Exatamente. E como é que algumas dessas referências repercutem na obra do Truffaut? Exatamente. Agora a gente teve um bom exemplo, Zero de Comportamento. É um filme que quando a gente começa a ver Os Incompreendidos, meio que tu chega a dizer, mas que filme que eu estou assistindo, porque tem umas referências muito fortes. Ele lembrava dos diálogos dos filmes, conhecia os roteiros de cor. Exatamente. Ele era, até nessa questão de crítico, né? Ele, para escrever as críticas e tal, como ele conhecia, essa era a grande arma dele, né? Arma até no sentido literal, né? Porque ele usava como arma, era quase uma metralhadora. E ele
conhecia os filmes de cor, ele montava, desmontava roteiros, então, assim, para ele comentar era uma coisa muito fácil, né? Não sei se fácil, mas era, enfim, ele tinha toda a propriedade para isso. Propriedade para isso. É. Bem, o projeto, então, é uma parceria da Sala Redenção Cinemateca Universitária e também da Aliança Francesa de Porto Alegre e conta também com o apoio da Cinemateca, da Embaixada da França, do Instituto Français e do Centro de Entretenimento e o Vídeo Levou. Bem, a mostra François Truffaut até o dia 30 de maio, segunda a sexta, na Sala Redenção e depois durante 30 de abril, desculpe, e depois durante todo o ano. Obrigado, Tânia, pela tua participação aqui. Sucesso lá na mostra. Obrigada, eu que agradeço. E nós encerramos o programa de hoje com um trecho do primeiro concerto oficial da OSPA de 2014. A apresentação que aconteceu neste domingo fez uma homenagem à TVE e à FM Cultura. TVE que completa 40 anos de existência agora em março e a FM Cultura 25 anos. E esse concerto vai ser reprisado aqui na TVE no dia 29 às 11h30 da noite. Tchau e até a próxima edição.